De volta com o Resenha da Bola nesse último bloco. Vamos falar agora do adversário da Ponte Preta, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians vem para Campinas, praticamente com o mesmo time, que empatou em 1-1 com o Mirassol, lá em Mirassol. O técnico, o Thiago, tentando dar uma cara para esse time, até porque na outra semana já tem o compromisso contra o Guarani do Paraguai. Definido ontem, o Guarani do Paraguai goleou o seu adversário e por isso enfrenta na próxima quinta-feira o Corinthians para definir quem vai para a última fase e aí sim para entrar nos grupos da Libertadores de América. Então o Corinthians já criando um 11, né, um time praticamente titular, e ele apostando nesse time desde a Florida Cup, mantendo com esse mesmo time e trazendo esse time. É lógico que o Cantillo, eu não olhei ainda, tá? Não olhei porque até às 19 horas o Cantillo poderia sair no bid. Não deu tempo de nós olharmos se saiu ou não. Se o Cantillo saiu no bid agora até às 19, joga contra a Ponte. Se não, ainda permanece com o Richard como volante do Corinthians. Então, provável time: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton. Richard e Camacho, Ramiro, Luan, Janderson e Bozelli. Esse o 11 corintiano. Aliás, um belo time, né? Sim. Se tiver a possibilidade do Cantillo jogar aí, o nível se eleva muito mais. Muito mais. A qualidade técnica. Apesar de que o Richard não está comprometendo. Não está decepcionando de jeito nenhum. Né? E o Thiago Nunes conseguiu dar a sua cara para esse time do Corinthians. Olha, eu estou impressionado porque muito pouco tempo, o Corinthians desde 2008, quando teve o seu acesso da Série B para a Série A, desde 2008 para frente, o Corinthians colocou um padrão de jogo que era isso. Joga por uma bola para o adversário, vai no contra-ataque. O último campeonato do Corinthians foi assim. Bola para o adversário, roubava no meio campo, rápido contra-ataque, 1-0, fecha o time, tranca a casinha e acabou. De lá para cá o Corinthians vem sempre sendo assim. E você conseguir mudar em 2 meses de treinamento, praticamente, em 2 meses de trabalho, a característica de um time que praticamente se manteve. Voltou quem? Richard e Camacho. Chegou o Luan, o Ramiro já estava, o Fagner já estava. Trouxe Pedro Henrique de volta, o Gil já estava, o Lucas já estava e o Cássio já estava. Você veja, só antes de você falar, Marco, escolinha Mano, escolinha Tite, que foi seguindo, que foi se perpetuando. Né? O Carille simplesmente discípulo dele, os Nada três. Manteve. Manteve uma escola. Agora, depois desse ano fatídico do Corinthians, não digo fatídico porque tá lá na Libertadores da América, onde muitos gostariam de estar. Mas não foi o ano que o torcedor queria muito mais coisas, né? Queria uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, teve chance para isso. E se tivesse com um time equilibrado do jeito que está agora, poderia ter conquistado pelo menos uma dessas duas. E apostou-se nesse ano que o time mudaria o jeito de jogar. E eu estou impressionado pelo curto tempo, que o Thiago conseguiu dar um novo padrão e mudar, virar a chave. Você não vira a chave em 1 mês, 2 meses. O Corinthians virou a chave. E diga-se de passagem, quem teve um tempo, mas que também foi curtinho, para tentar virar a chave, só que foi numa situação de meio de campeonato e não de início de temporada foi o Jair. Sim, claro. Mas que não apresentou nada, tanto é que está desempregado até hoje. Exatamente. Né? Jair teve uma curtíssima passagem como treinador. Não sei se alguém falou que reciclou-se bastante agora, estava esperando uma nova oportunidade. Eu não sei se vai conseguir, não. E começou bem no Botafogo, sim, né? Sim. Começou bem, até porque o Botafogo tinha uma dificuldade muito grande financeira, né? E ele conseguiu chegar em vários campeonatos com essa equipe ruim do Botafogo, até na parte técnica, né? E ele se criou um treinador realmente muito bom pelo aquilo que o Botafogo dava para ele, né? E no Corinthians ele não conseguiu fazer isso, né? Então, assim, parece que ele estava se reciclando aí na Europa, né? Fazendo mais alguns cursos e tentando voltar para uma coisa melhor que tenha sequência de trabalho. Mas até então, não o Jair tá ficando fora do mercado. Mais né? um ano de opção. E falando sobre o Corinthians, o Guina, essa mudança, de qualquer maneira, ia ser muito visível, né? Porque a maneira que o Corinthians jogava, nem o seu torcedor gostava, né?
Horrível, né? Então, Horrível. assim, era muito criticada a maneira de jogar do Corinthians, só que o que acontece? Teve resultado por um tempo. Aliás, foram Né? 10 anos de resultado, né? Sim. Então, estava tendo resultado. Mas aí é o que a gente fala, né? O antes e o pós Eu vou cutucar o senhor. Pode? Eu Jesus. vou cutucar o senhor. Vai, a hora que você quiser. Uma criança que nasceu e tem 10 anos hoje, corintiana, e uma criança que nasceu também tem os 10 anos, flamenguista, comemorou um título ano passado. 10 anos não sabe o que é ganhar um título. O corintiano, que com 10 anos já comemorou 15 títulos. Diferente, não? Vamos ver daqui pra frente. Não né? interessa daqui pra frente. Não interessa daqui pra frente. E outra, mas aí eu vou te Não falar, interessa. com 10 anos, a criança ainda não tá, né? Se tá. Ainda não tá definida. Ou se tá. Né? Agora que Uma criança com 10 dos anos, 10 com 15 aos títulos comemorados, 14, não tá definido? que vai começar a Maurício? realmente definir uma situação. Mauricião, uma criança com 10 anos comemorou 15 títulos. Tá com o ombro até com tendinite. Criança de 10 anos tá com o ombro com tendinite. Tanto levantar a taça. Que tem disso? Só se for pra colocar faixa. Não. Né? No Levantar, ombro levantando ali, taça. 15 títulos em 10 anos de vida. Não existe isso na face da Terra. Mas jogando feio. Não, mas... O legal é Você você acha ser que uma campeão criança jogando de 10 bonito. anos, anos ela de ainda não idade, sabe o que ela é não jogar sabe o que é feio. isso. Tá vendo? Como ela não sabe pra quem ainda vai torcer daqui pra sabe. frente. Com 15 títulos ela sabe que ela não Porque- vai mudar agora depois Porque disso. Não. uma coisa a gente tem que concordar, né? Que o Flamengo tá montando um time pra manter a hegemonia, né? Não sei. Hegemonia? O que o de senhor falou aí? 2020. O que o senhor falou aí? De 2020, Hegemonia? praticamente chegou em não, todos. não, não. O senhor tá Ah. redondamente Por equivocado. enquanto é hegemonia de um ano só. Hegemonia, que eu Por saiba, enquanto. é um outro tipo de situação. Ué, Hegemonia que você tem aí 4, 5 anos ganhando títulos seguidos. Hegemonia de um mas título? que um título? Não. Campeonato Não, Brasileiro. De um ano. É, Hegemonia? de um ano, hegemonia Isso de não um é ano. Né, Maurição? Hegemonia. Então vamos ver daqui. Vamos Hegemonia ver. teve o São Paulo Aí na você década de pergunta 90. depois, daqui 2 anos, pra essa criança, pra quem ela torce. Aí você vai ver, pô, mas você virou a casaca, mas não é. Não vai virar casaca jamais. Então vamos ver. Jamais. Vamos ver. Só o tempo de. 15 Só o tempo títulos dirá. em 10 anos. Como é que uma criança dessa vai mudar para um time que ganhou um títulozinho ano passado? 2, vai. Ano passado e vai parar nisso, porque esse ano não vai ter nada. Vamos ver então. Vamos. As cenas dos próximos capítulos. Com Mas certeza. eu garanto que tem muita criança com os mesmos 10 anos que torce para time que nunca ganhou título. É verdade. Não tem problema. isso, A graça eu, é essa. Eu senti uma cutucada agora. Nesse A graça é essa. Mas vamos Não tem- falar de Corinthians ainda? Sobre esse time para hoje. Guiné, eu acho que desde o início a gente já frisando aqui que o Kleina ainda não encaixou um time ideal para a Ponte, né? E não pegou um time do nível do Corinthians. Hoje a gente vai tirar uma análise melhor, né, de como vai ser a Ponte Preta daqui para frente. Foi a mesma coisa que a gente comentou do Guarani. Fez uma excelente partida contra a Inter, né, fazendo um 4-0, né? E depois a gente ficou, vamos ver agora o Guarani contra o Santos, que aí é a prova de fogo que a gente vai ter. Então a gente teve uma perspectiva do Guarani para frente muito boa. Agora, a Ponte Preta, com o Kleina desde o ano passado, vem nessa batida. Vamos ver agora, né, com essa prova de fogo com o Corinthians em casa, né, a Ponte tentar manter aí um time ideal. Vamos ver se o Kleina chega nesse time ideal. O Maurício, vendo os 2 jogos do Corinthians no Campeonato Paulista e os jogos que aconteceram lá nos Estados Unidos, a Ponte tem que se preocupar muito com o meio-campo do Corinthians. Sem dúvida. Por que eu falo isso? A função do Ramiro hoje, muito diferente do que era o Ramiro ano passado. E muito próximo das características do Ramiro quando estava e foi o melhor, um dos melhores jogadores a nível sul-americano da Libertadores, cujo qual o Grêmio foi campeão. Hoje nós vemos o Ramiro aparecendo na área e fazendo gols. Já em 2 jogos. Exatamente. E olha, e se o Corinthians continuar, e deve continuar, utilizando-se do Ramiro nesta função, e o Thiago tem treinado exatamente desta maneira, a Ponte vai ter trabalho. Por quê? Porque ela já mostrou que tem um sistema defensivo frágil. O Kleber instável, o Henrique Trevisan, por vezes, tendo que jogar por 2,
O Bruno Reis, que é o primeiro volante, que é o volante de contenção, tendo muito trabalho, tanto é que diante do Botafogo, praticamente no começo da partida, já recebeu um terceiro cartão, ou recebeu um cartão amarelo. Por quê? Exatamente porque foi dar combate, hoje joga com um companheiro de marcação diferente, que é o Dauan, a função que vinha sendo do Camilo nas 2 primeiras partidas. Então, esta é uma situação que me preocupa. Como o Marco disse, é um teste diferente, é um teste de fogo para a Ponte Preta, diante de uma equipe muito mais gabaritada. Agora, a gente tem que levar em conta também, no caso da Ponte, o fato de enfrentar o Corinthians, o seguinte: todo mundo, todo jogador, todo clube, quando enfrenta os grandes, quer mostrar algo a mais. Sim. Então, a tendência é que o time da Ponte cresça. Agora, o que a gente espera é que esse crescimento não se transforme em nervosismo exagerado. Sim. E qualquer erro que aconteça, qualquer gol que o time tome, e vale a pena lembrar que é jogo de torcida única, claro, só teremos a torcida da Ponte Preta daqui a pouco no estádio Moisés Lucarelli. De repente, eu estarei lá, pode não ser só a torcida da Ponte. Mas você estará bem disfarçado. É verdade. Então vai acontecer o quê? Isso pode gerar uma cobrança. Muito, exagerada às vezes. Exagerada às vezes. Então esse é um ponto que me preocupa, Marco. Você sabe como é a pressão que a torcida da Ponte faz. E já vista, né, Guilherme Maurício, que o Klena tem dado, né, nas entrevistas, tem tirado o Klena um pouquinho do sério, por questão dessa cobrança. Dessa cobrança, né? Exatamente. Porque o que acontece não é uma coisa de agora, né? É uma situação que já vinha desde a Série B do Brasileiro. A Ponte realmente não fez uma Série B, não foi nem mediana, de mediana para ruim. Então, assim, essa pressão continua. E pegando o Corinthians e outra, a Ponte tem a Inter de Limeira na próxima rodada e depois já pega o Palmeiras. Então, assim, a Ponte tem que tomar muito cuidado, né, na questão, principalmente desse jogo do Corinthians, né, que é em casa. E assim, a pressão a gente sabe que na Ponte Preta é muito grande. É verdade. Analisamos bastante o time da Ponte. E agora fazendo uma análise um pouco do Corinthians. O Ramiro, eu já falei, que é um jogador que hoje vem sendo o jogador da infiltração. O jogador que é aquele volante que a gente sempre cobra de aparecer o homem surpresa, que a gente sempre cobra no futebol brasileiro. Sim. E nós sempre tivemos isso. O Corinthians sempre teve isso. Paulinho. Outros jogadores importantes também que tiveram. E o Ramiro vem sendo esse jogador. Agora, o que mais está me chamando a atenção nesse começo de ano é o tal do Bozelli. Como é um jogador inteligentíssimo. Ele não só é inteligente dentro da área, mas para fazer o tal do pivô. O passe que ele deu para o gol do Ramiro, dando um tapa de lado na bola e jogando o Ramiro em condições de fazer o gol, ainda mais com a companhia agora de um cracaço, que é o tal do Luan, que joga de frente para o gol. Olha, sinceramente, se esse time conseguir encaixar até o Campeonato Brasileiro, os times vão ter muita dificuldade para enfrentar um time como esse. Eu acho que principalmente o que ajudou muito o Bozelli foi a questão da mudança do jeito de jogar. Do jeito de jogar. E ele reclamou isso no final do ano, né? Porque a bola chegava muito pouco no centroavante. Quadrada, né? Enquanto chegava quadrada. Chegava quadrada. Então, assim, com a mudança tática, né, do Corinthians do ano passado não, da sequência dos anos que o Corinthians tinha para agora, 2020, com o Thiago, a mudança é totalmente diferente. E quem se beneficia, principalmente nessa questão, são os centroavantes. Lógico. Porque agora são mais municiados. Com certeza. Né? Então, o que o Gustavo fazia, o que o próprio Wagner Love fazia, era por mérito deles. Porque construção de jogada o Corinthians não tinha. O Corinthians geralmente jogava por uma bolinha. E na questão também do Ramiro, o Ramiro e o Camilo são muito... O Camilo da Ponte. Parecidos. E o Ramiro é uma característica muito parecida. Até a Ponte não terá Camilo, né? E o Corinthians terá o Ramiro. Então, assim, se você pegar a característica dos dois jogadores, são muito parecidos, inclusive fisicamente, sim, os dois. Então, assim, seria uma situação interessante, mas infelizmente o Camilo não vai estar no jogo. Exatamente, mas esse Corinthians, como vocês disseram, está muito bem armado, está trabalhando bem a bola. O Bozelli caiu como uma luva. Tanto é que Gustavo é banco, Wagner perdeu Love já banco. A condição de titular. Exatamente. Nem relacionado muitas vezes, aparece lá, mas nem como segunda opção. Pois é, mas por quê? Porque eles não conseguem se encaixar taticamente no esquema do Thiago Nunes. Também acho. E o Bozelli está funcionando perfeitamente. Como é que chama aquele jogador que veio do Fluminense, de Beirada, que está se recuperando, acabou de se recuperar agora no Corinthians e hoje estará à disposição do Thiago?
Um jogador de velocidade, Muita velocidade. Tava vindo com histórico de lesão dentro do Corinthians, não conseguiu ter um uma jogador sequência. de muita velocidade no Fluminense. Foi contratado ano passado. Fazia diferença no Fluminense. Fazia diferença. Do meio para frente teve uma contusão séria. E agora está voltando, fica no banco hoje. Possivelmente uma entrada no lugar do Janderson no segundo tempo. É basicamente a mesma característica, né? O Janderson é um jogador que é muito, muito veloz, muito dinâmico. E assim, a preocupação maior, né, Maurício e Guina, é a questão da característica dos jogadores do Corinthians com a característica da defesa da Ponte. Exatamente. Né? É o que principalmente o Kleber, né? Sim. Pesado, se pegar um jogador desse no mano a mano, vai levar uma desvantagem gigantesca. Mas aí eu concordo um pouquinho com o Kleber em manter o Kleber para poder ele entrar em forma. Ritmo. Precisa ganhar ritmo, né? Mas até quando? Né? Então, assim, O problema é esse, até quando, né? Então, assim, e sem colocar a Ponte em risco, né, Guina? Porque não adianta você ter um jogador que você queira colocar ele em forma dentro da competição, né? Você pode fazer de uma forma diferente. Mas como não dá tempo, ele tem que colocar ele nos jogos para poder com que essa sequência de jogo seja dentro dos jogos valendo 3 pontos. Daí pode ser que o Kleina coloque o Dauan em campo com um posicionamento diferente do Camilo, né? Porque o Camilo chegava mais como homem surpresa, apoiando o ataque, e o Dauan tem um pouco mais de característica defensiva, então ele seja também um protetor de zaga ao lado do Bruno Reis, e ele pode mudar também a característica do Apodi, né? Segurar mais o Apodi, não soltar tanto o Apodi no começo da partida, como ele fez nos 2 primeiros jogos. É isso que nós vamos ter que aguardar. Pelo pouco que a gente conhece o Kleina, né? Ele gosta de um jogador um pouquinho, 2 volantes, principalmente mais de contenção, e com a ausência do Camilo ele pode ter essa possibilidade, até porque a velocidade dos jogadores de frente do Corinthians e com a sequência de jogo do Bozelli, realmente tem que ter essa preocupação, porque assim, a Ponte Preta vem fazendo jogos muito ruins, principalmente do meio para frente, né? Então, assim, vamos ver como é que vai ser esse jogo contra o Corinthians, porque vai cair dentro da característica que o Kleina gosta de jogar. Um time grande, Sim, dentro de casa, mas tem que ter um certo cuidado, porque o Corinthians é muito forte. Everaldo. Perfeito. Jogador de muita velocidade, técnico, driblador. Está voltando, fez um trabalho de fortalecimento. Teve muito. Finaliza muito bem. Muitas questões de pubalgia. Isso é um E problema. ele fez uma cirurgia, tudo, recuperou-se bem. Estará hoje à disposição no banco de reservas hoje, a volta do Everaldo, atacante do Corinthians, atacante de beirada. Tá aí, pode ser uma boa novidade para o jogo de hoje, né? Para os corintianos que estão preocupados com a venda do Pedrinho, o Corinthians pede mais dinheiro para o Benfica, tá? Inclusive o Ioni Gonzalez, um atacante do Benfica, poderá ser colocado à disposição do Corinthians também para amortizar um pouco essa questão do preço do Pedrinho. Então deve vir esse Ioni Gonzalez, atacante do Benfica, e mais um aporte financeiro para o Corinthians em troca do Pedrinho. Essa informação quentíssima saiu agora. Vamos aguardar, né? Porque o Pedrinho realmente é um jogador super valorizado, Sim, pelo claro, que vem apresentando no pré-olímpico. Com gols. A questão do pré-olímpico está valorizando muitos Muito, jogadores muito, que estavam em equipes de primeira linha do Brasil, né? Sendo jogadores importantes. É o caso do menino do São Paulo, o volante do Atlético Paranaense, que eram jogadores que já atuavam, né, nas equipes consideradas grandes. Só que não vinha aquela proposta ideal. Então, assim, os clubes seguravam o jogador, o próprio Ivan, goleiro. Exatamente. Né? Então, assim, esse campeonato sub-23 valorizou demais esses meninos e fazendo com que as coisas aconteçam. Só relembrando então os jogos de ontem, para encerrar o nosso trabalho. Santo André 1, Água Santa 0, Ituano 2, Botafogo 2, Palmeiras 4, Oeste 0, Ferroviária 1, São Paulo 2. Os jogos de hoje já estão acontecendo, já estão correndo. Novo Horizontino e Red Bull Bragantino. Santos e Inter de Limeira já estão jogando. Às 9h30, Mirassol e Guarani, Ponte Preta e Corinthians encerram esta terceira rodada do Campeonato Paulista. Só 2 coisas me chamam a atenção. Santo André 100% positivo, Água Santa 100% negativo. Maurício, grande abraço, obrigado, boa noite. Grande abraço para todos e até amanhã. Marco, grande abraço, irmão. Um abraço, Guina, um abraço a todos.
Grande abraço a você de todo o Brasil que esteve em nossa companhia. Lembrando que amanhã, às 7 da noite, estaremos de volta com mais Resenha da Bola, só para você aqui no Canal 8, também em todas as mídias sociais. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.